E vamos para mais um capítulo. A Ariadna fica surpresa com a volta repentina de Eduardo e diz que não o esperava. Tadeu, ao vê-lo, pergunta o que ele está fazendo ali. Eduardo diz que estava com saudades. A Ariadna, inconformada, diz que ele deveria ter avisado antes de ir e que não gostou porque ele apareceu assim sem avisar. Tadeu diz que ele sempre aparece, mas vai logo embora. Eduardo dá suas desculpas e diz que às vezes do nada algo acontece em seu trabalho e ele tem que ir assim de repente, mas que vai ficar uns dias com eles. Tadeu se oferece para dividir a sua cama com ele e Dino, mas Eduardo diz que prefere ficar em um hotel para não incomodá-los. A Ariadna, sem paciência, pergunta o que é que ele quer. Eduardo, querendo ser gentil, diz que foi para convidá-los para comer a comida favorita de Tadeu e pergunta se ele o perdoa. Tadeu diz que o perdoa e aceita sair os três juntos. Romena comemora com Gael toda feliz porque ele foi escolhido para fazer uma entrevista na mesma empresa que ela vai trabalhar em Miami. João chega e já quer saber por que tanta animação. Romena conta que Gael vai fazer uma entrevista por videochamada e está com um passo quase lá em Miami. O invejoso do João diz que até agora ninguém falou com ele, mas que eles poderiam aproveitar e fazer a festa de despedida logo para os dois. A Ariadna diz a Eduardo que tem pressa e quer que ele mande todos os dados da empresa que ele trabalha para acelerar o processo da pensão. Eduardo diz que não é preciso e que vai depositar outra quantia para provar a ela que vai cumprir com sua palavra. A Ariadna diz que precisa do dinheiro, ainda mais agora que vai ser demolida a casa de sua mãe e que seu dinheiro é pouco e não dá para cobrir todos os gastos. Eduardo fica surpreso e pergunta que história é essa. A Ariadna conta que será construído um condomínio onde cada um terá o seu próprio apartamento. Eduardo diz que não concorda com a ideia. A Ariadna diz que é uma pena que ele é o único que está contra, mas que a opinião dele não importa, porque ele tinha prometido que a parte dele seria a de Tadeu. Então ele não pode se meter. Eduardo diz a Bárbara que tem a intenção de ficar de vez, mas que para a Ariadna quer que ela ache que ele veio só por uns dias a trabalho, para que ele possa ir ganhando aos poucos sua confiança e poder reatar o seu casamento. Bárbara pergunta pela lindona. Eduardo, mentiroso, diz que Linda cansou dele e foi o melhor porque ele também estava cansado e que eles sentaram para conversar e decidir o que era o melhor se separar. E tudo ficou na paz. Bárbara acha estranho e diz que não entende se ele mesmo tinha dito que o casamento não foi de verdade e sim um acordo só para que ele pudesse trabalhar. Eduardo, o esperto, muda a conversa e pergunta o que aconteceu com Daphne, se ela não conseguiu tirá-la de sua casa. Bárbara diz que não e que agora é impossível, porque Gael e Daphne estão namorando. E depois do que aconteceu com Gael, ela não tem coragem de se meter na felicidade dele. Bárbara apresenta Lino a Eduardo e diz que ele é o novo inquilino que está na casinha que era o escritório de Joaquim. Lino, querendo ser simpático, diz que ele é um pouco mais que um inquilino, é um bom amigo, que de bom não tem nada, para ajudar Bárbara no que ela precisar. Eduardo deixa claro na sua cara que não gostou dele e diz que, para um inquilino, Bárbara está dando a ele muita confiança. Bárbara pede para que ele não seja tão grosseiro. Eduardo tira a tarde para cuidar de Tadeu enquanto Ariadna trabalha. Tadeu conta o que tem aprendido nas terapias e pede que Eduardo monte com ele um quebra-cabeça de 500 peças. Eduardo não se anima, mas tenta
e fica surpreso ao ganhar um abraço de Tadeu, que diz que o ama muito. Eduardo diz que também o ama e vai fazer de tudo para que ele e sua mãe fiquem juntos como antes e voltem a ser uma família. Calixto liga nervoso para Lino e diz que a polícia está o perseguindo, que ele precisa fazer alguma coisa. Lino não acredita e diz que ele está paranoico. Calixto diz que tem homens o vigiando. Lino pede que ele saia sem que eles o vejam. Calixto diz que não pode mais viver correndo como um rato assustado. Lino diz que já descobriu que Joaquim guardou suas coisas em um depósito, mas Bárbara não recorda onde fica. Calixto diz que com uns tapinhas ela vai lembrar logo. Lino diz que não é correto fazer isso. Calixto diz que ele não vai fazer ele de idiota, que se ele não a pressionar é porque tem esperança de tirar algum dinheiro dela, mas não vai conseguir porque Bárbara não tem onde cair morta. E que já não se importa se eles vão conseguir ou não o que eles procuram. E que ele tem até amanhã para conseguir, ou senão ele vai contar toda a verdade para Bárbara sobre ele. Ariadna pergunta a Tadeu como foi passar a tarde com seu pai. Inquieto, ele diz que tem uma coisa que ele não entendeu e pergunta se ela e seu pai vão ficarem juntos outra vez. Ariadna diz que não, que Eduardo deve ter se referido a antes de ele ter ido embora e que logo ele vai embora novamente e vai continuar como antes, só eles dois. Tadeu se acalma e diz que entendeu e pede que ela não se preocupe, porque ele vai cuidar dela. Bárbara reúne toda a família em mais um jantar e diz que está muito feliz e que tem que celebrar que o amor reina no seio de sua família. Eduardo dá uma risada irônica e pergunta para sua cunhada Olga que história é essa que Gael está namorando com sua irmã e diz que por pouco não cometeu um pecado mortal e a cara de Daphne é de que não gostou. Olga diz que Eduardo está só fazendo uma brincadeira e aproveita e diz que todos os falcões são unidos e usa Álvaro como exemplo e diz para Eduardo que ele jamais faria algo que o magoasse ou que ofendesse e Álvaro, sem ânimo, confirma, diz que jamais. Olga aproveita e também conta que já sabe o sexo do bebê e diz que já escolheu até o nome, que é uma menina, e ela vai se chamar Lúcia. Calixto pergunta a Lino se ele já tem um lugar para escondê-lo. Lino diz que primeiro tem que tirá-lo da cidade. Calixto diz que só vai se for para fora do país. Lino diz que não tem dinheiro para isso. Calixto joga na cara dele que se ele não tem, é porque ele gasta todo o dinheiro que ele rouba das mulheres e que ele não conseguiu até agora tirar nenhum centavo de Bárbara. E debocha que seu plano de roubá-la falhou. Lino diz que a culpa é de Ariadna, que vive como cão de guarda. Calixto diz que não se importa e quer que ele o esconda. Lino diz para ele não se passar e virar mais um peso do que uma ajuda. Calixto diz que ele mudou todo o plano e decidiu se aproximar de Bárbara e jogar tudo no lixo. Lino pergunta se ele nunca pensou que ele possa ter planos de ficar em um mesmo lugar e, quem sabe, até se apaixonar. E Calixto fica sem acreditar. Lino diz a Calixto que já não é o mesmo de antes e que quer buscar um lugar para ficar tranquilo o resto de sua vida. E que antes de ele se meter não tinha tantos problemas e que ele tinha prometido que faria de tudo para ajudá-lo até assumir a culpa de tudo por ele. Calixto diz que ele está louco, que nunca faria isso. Lino diz que já sabia que não podia confiar nele e atira nele pelas costas. E o que vai acontecer agora? Você descobre no próximo capítulo.